luz, é de amor e rima com fé e escreve irmão, é de oração. Ai, ó luz, eu sou de Jesus, você é meu irmão, é seu meu coração. Ai, ó luz, ai, ó luz, ai, ó luz. Certinho, professor? Ela entendeu a última frase. A gente vai aprender. Aí, ó. O negócio aqui. Tá ligado? O teu tá verdinho, né? Tá, né? Tá verde o teu? Não sei, tá verde? Tá. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesta manhã maravilhosa, que aqui nos encontramos reunidos com muita alegria, porque estamos aqui reunidos com a finalidade de estudarmos o Evangelho de Jesus na nossa manhã. E hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Leia Comer, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Ela que vai falar para a gente hoje do Evangelho, falar para a gente da doutrina espírita. Então nós vamos fazer a prece, em seguida nós vamos ouvir a nossa irmã. Vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai de infinita bondade. E agradecermos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em torno desta casa abençoada que nos acolhe, que nos recebe carinhosamente, onde aqui encontramos também o envolvimento amigo dos benfeitores espirituais. Senhor, que nesta manhã abençoada, que os benfeitores de nossa casa, o espírito protetor de nossa irmã, os espíritos amigos que acompanham ela na oratória, possam envolvê-la, que possamos realmente guardar esses ensinamentos no nosso coração e colocá-los em prática na vida diária. Senhor, em Teu nome nós damos início à reunião da manhã de hoje, que a Sua paz permaneça entre nós hoje e sempre, que assim seja. Fique à vontade, né? Esse daqui muda. Né? Vai pra frente, né? É, pra cá ele vai pra frente. Tá. Bom dia a todos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui mais uma vez. Agradecemos muito aos dirigentes da casa pelo convite. Estamos felizes em rever os amigos, João, né? E que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Bem, hoje nós trouxemos para a nossa reflexão um tema próprio do dia de hoje, né? Hoje nós comemoramos o Dia de Finados e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, mas o medo da morte, né? Esse tema ele está no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 5º, que vai nos falar sobre bem-aventurados os aflitos. E aí nós vamos ver que para falar de morte e também para falar do medo da morte, nós vamos pensar, primeiro, nós pensamos na morte? Todos nós pensamos na morte do corpo físico, mas nós nos preparamos para a morte. É interessante que esse tema é trazido pelo Espiritismo, mas a gente já conhecia ele dentro das ciências sociais,
que é importante. Eu tive uma vez um professor de psicologia social e ele dizia da importância de se preparar para a morte. Nós não nos preparamos, salvo algumas exceções. Nós não temos muitas vezes um túmulo, nós não fazemos um testamento, nós nem fazemos uma carta, né, que a gente conhece como codicilo, está no Código Civil, que vai falar das nossas intenções. Nós simplesmente nos preocupamos tanto com o corpo físico, com a vida física, que esquecemos de nos preocupar com a morte. E que isso não é certo. Mas um dos motivos por que nós não nos preocupamos com a morte é porque nós temos medo, né? E a doutrina espírita vem nos esclarecer que não há necessidade de ter medo da morte. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, nós não vamos morrer. O nosso espírito, o nosso eu não morre. O que morre é o corpo físico. E nós que já estamos ficando mais velhos, não é o caso do João, nós já temos dor em tudo. Por quê? Porque desgasta a coluna, desgasta o joelho, desgasta emocionalmente, nós também vamos cansando, certo? E a doutrina espírita, ela explica assim, olha, o homem ele é formado de 3 elementos, corpo, perispírito e a alma, né? E a morte nada mais é do que a exaustão do corpo, é a cessação da vida orgânica. E aí nós temos que pensar, né? Também cabe aqui a reflexão sobre a morte, a reencarnação e a desencarnação, certo? Então, a desencarnação é a morte do corpo físico. E nós, enquanto espíritos, nós reencarnamos nesse corpo que um dia vai falir, vai exaurir, e a gente conhece, vai morrer, certo? Para cumprir determinados desígnios. Então, a gente vem aqui para cooperar um com os outros, né? O que a doutrina espírita nos traz com muita clareza, a necessidade de nos aproximarmos do outro. Por quê? Porque sem nos aproximarmos do outro, nós não conseguimos evoluir. Nós evoluirmos com o contato com o outro. Novamente, eu trago aqui as ciências sociais que vai dizer que o homem não evolui sozinho, ele sempre precisa do outro. E aí nós temos também as provas, né, que nós escolhemos para nos melhorarmos. Temos as expiações, por quê? Porque muitas vezes nós falimos, nós erramos em encarnações anteriores a essa, que nós temos muitas, e ou então até mesmo nessa, né? Então, nós vamos expiar. No livro Céu e Inferno, Kardec nos mostra, né, que são 3 situações que nós precisamos, 3 requisitos, 3 fases para nos melhorarmos, né? Uma delas é nós precisamos, dentro dos nossos erros, nos arrependermos. Nós conseguimos nos arrepender quando nós conhecemos as leis de Deus, que elas estão escritas na nossa consciência, mas muitas vezes a gente no dia a dia, no vai e vem, dados nossos erros, defeitos e vícios, nós sempre nos esquecemos, né? Então nós temos que nos arrepender das coisas erradas que fizemos, nós temos que expiar, quer dizer, sofrer, e depois nós temos que reparar. E tudo isso para quê? Para progredir. Mas aí eu vou dizer para vocês o seguinte, nós temos um prazo na nossa reencarnação, nós temos um prazo na vida física, né? E aí isso explica por que tantas mortes prematuras, que muitas vezes a gente não consegue muito assimilar, entender, a gente sofre, né? Por quê? Por que aquela pessoa tinha a vida inteira pela frente, morre dessa forma, e outro está padecendo com uma doença, né, incurável na cama há anos e anos, né? Então, nós sabemos que
Isso daí é porque nós temos um prazo estipulado, né? Ainda assim, muitas vezes, pessoas desavisadas, né, cansadas, eles vão abreviar esse tempo com o suicídio, que também é uma falta terrível, uma das maiores faltas que nós cometemos contra Deus e contra nós mesmos, né? E aí, então, a desencarnação, terminado esse tempo, a desencarnação, e o espírito, ou nós, voltamos para o mundo espiritual, onde nós vamos rever toda a nossa existência, não só a última, como quase todas as vezes, se for necessário, e vamos nós mesmos pedir as provas que nós vamos ter aqui para nos melhorarmos. E aí, então, causas da morte, né? Desse medo que nós temos. E aí a gente vai elencar algumas questões. Nós temos medo por quê? Porque nós não temos uma noção suficiente da vida futura, porque nós somos muito apegados à vida material, nós somos muito apegados aos nossos amores, aos nossos filhos, né? E eu posso falar isso de carteirinha em relação às minhas filhas, porque a gente é muito apegado, mas a gente sabe que elas são nossos filhos, mas nós estamos preparando eles para viver a vida deles, para o mundo, né? Em espíritos mais arraigados à matéria, espíritos mais atrasados ou inferiores, a gente vai ver que, então, tem a prevalência da matéria sobre o espírito, né? E aí também, o que não é ruim é o instinto de conservação, né? Então, nós temos o medo da morte porque, na verdade, nós ainda sentimos essa necessidade de conservação do corpo físico, né? Mas o temor da morte, ele não é necessariamente ruim, né? Porque, como nos diz Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, também na Revista Espírita, ele vai dizer assim, olha, o medo da morte é necessário para que o homem sem conhecimento não deixe prematuramente a vida terrestre e negligencie o trabalho daqui, que deve servir para o seu adiantamento. O Luiz Antônio, ele tem uma relação, ele traz no livro uma relação bem interessante que a gente vai ver daqui a pouco. Então, agora a gente vai ver, para que eu me liberte desse medo da morte? Eu preciso, primeiro, me educar, é o que nós estamos fazendo aqui, certo? Compreender algumas questões, né, que a gente vai ver, e também o medo da morte é a consolação pela fé, pela oração, e isso pode nos ajudar. Então, nós vamos saber que a educação espírita, né, ela vai nos trazer elementos para nos desapegarmos dos bens materiais, né, que são passageiros, mas não desprezá-los. Eu acho que ninguém vai falar para nós que as coisas materiais não são boas sim, e são necessárias, porque senão nós também não temos evolução, né? Se os cientistas não estivessem fazendo, se os grandes empresários não dessem emprego, e por aí vai, as coisas materiais são boas, são necessárias e nós devemos conquistá-las. Cada um da sua maneira, cada um como achar melhor, mas não são essenciais na nossa vida. Preparação para as atividades de abnegação amorosa, né, que devemos exercer, e também esperar o fim com calma, com resignação. Essa palavra resignação, ela é bastante forte e muito necessária. Resignar-se é aceitar a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus, nós queremos prevalecer a nossa vontade. E não é assim, né? Quem somos nós?
Pois bem, então o Luiz Antônio ele traz, olha, a compreensão de uma vida futura, ela diminui o medo da morte e melhora na Terra. Por quê, gente? Porque à medida que eu compreendo realmente a vida futura, o que acontece? Eu me preparo para a morte, mas sem o desespero, né? A morte conduz ao túmulo, nós sabemos disso, né? Mas ali só está o corpo, o espírito, ele já se elevou para outros planos espirituais. No entanto, nós sabemos que o desencarne, ele precisa também, para quando a pessoa desencarna, ela vai desencarnar da mesma forma que ela está aqui. Ela vai só mudar de plano. Os meus defeitos, os meus erros, os meus equívocos, eu levo tudo comigo, certo? Então, eu só mudo de plano. Por isso que as pessoas que ficam muito, né, orgulhosas, vaidosas, ambiciosas, essas pessoas têm um desencarne muitas vezes mais difícil do que aquela pessoa mais calma, mais tranquila, mais resignada. A vida continua em outras dimensões, né? E o aprendizado e as tarefas continuam. Gente, a gente não acaba aqui a trabalhar, não, tá? A gente aprende que a lei do trabalho aqui é uma lei muito importante. Todos nós temos que trabalhar e tem uma série de coisas para a gente fazer, né? Com a família, no trabalho mesmo, né, profissional, no centro espírita, enfim, né, a gente tem muita coisa para fazer. E quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos sentar lá e ficar bonitinhos? Não, nós vamos continuar trabalhando, porque nós precisamos do trabalho, porque outras pessoas precisam do nosso trabalho e nós precisamos do trabalho dos outros. Então, nós vamos continuar, né? E que também é nesse nascer, morrer, renascer, que nós vamos nos melhorando. Porque, assim, chega uma hora que a gente cansa tanto de sofrer. André Luiz fala muito isso nos livros, né, dele, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que chega uma hora que nós vamos cansar. Não, cansei. E aí, então, nós vamos começar todo um processo de resgate. Enquanto nós não cansarmos, enquanto nós não mudarmos o nosso pensamento, nós não vamos nos melhorar, né? E aí, todos nós aqui estamos nesse processo, né? Todos nós aqui encarnados, salvo, assim, exceções, como Francisco Cândido Xavier, que também devia ter, eu não sei, mas também devia ter as suas dificuldades, nós aqui temos muito para melhorar, porque todos os vícios do espírito, como fala, né, o apóstolo Paulo, egoísmo, orgulho, vaidade, por aí vai, nós ainda temos, em grau menor ou maior, mas nós ainda temos, né? Então, quando nós vamos alçar a perfeição, quando nós conseguirmos substituir os nossos vícios por virtudes, né? Então, quando nós formos mais abnegados, mais cuidadosos, mais caridosos, quando nós reconhecermos que nós somos espíritos imortais, aí sim a gente vai substituir, então, os vícios pelas virtudes e nós podemos começar a caminhar para o Criador. Leon Denis também, ele fala, né, bastante sobre a morte física, né, que ela é o término na missão na Terra. Então, hoje nós temos o dia dedicado, né, a finados, aqueles que partiram, eles terminaram a sua missão na Terra, né? Que a morte é simplesmente uma mudança de estado
do físico para o espiritual. Então, na verdade, nós nunca morremos. O espírito não morre, o espírito é imortal, né? A destruição de uma forma frágil de vida, porque nós somos frágeis, né? A gente bate assim e fica roxo. Nosso corpo é muito frágil. As doenças, né, que a gente muitas vezes acaba sendo acometido, elas realmente nos derrubam. Então a gente vai ver que o nosso corpo é muito fraco. E ainda por cima ele desgasta com o tempo. É natural, né? Porque é uma questão muito lógica até. Há uma exaustão dos órgãos, há uma exaustão dos tecidos que nos compõem, a gente vai ficando mais frágil, mais flácido, né? E aí, então, acaba aí se exaurindo a vida física. E também, né, é necessária a evolução e o aprimoramento do espírito. Então, esse corpo físico que nós temos, essa matéria grosseira, que qualquer coisa machuca, isso daqui é simplesmente uma vestimenta. Por isso é que nós não devemos ter medo da morte, porque a vida vai continuar sempre no plano espiritual. E depois nós vamos voltar. Por quê? Porque a Terra é um local onde nós precisamos estar para expiar, né, os nossos erros. Não seria justo, né, pensar que nós erramos e vamos carregar isso para o resto da nossa existência. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele vai nos acolher. Agora, as suas leis precisam ser seguidas. E as leis de Deus, que estão na nossa consciência, nós não devemos avançar, né? Então, por isso que, e se a gente quiser fazer um paralelo, a gente pode falar das leis de Deus e das leis dos homens. A lei humana, ela tem como base a lei de Deus. Né? A lei humana é feita com base, a gente nem percebe isso. Mas o que Deus fala? Não pode matar. A lei humana fala que o homicídio é um crime, não pode acontecer. Né? As mesmas leis, né, de Moisés, que falava do adultério, etc., são leis que são muito claras também, que são embasadas na lei de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz de errado, que contraria esses princípios, nós somos repreendidos, seja pelas leis humanas, seja pela lei de Deus. Que a lei humana, muitas vezes, passa batido entre os homens. A gente pode não ser punido, mas ninguém foge da lei de Deus, né? E aí, né, a gente vai falar, a separação decorrente da morte não é eterna. Porque, olha só, o que nós vamos ver também com Leon Denis. Ele fala assim, olha, lá nós vamos reencontrar os nossos amores. Né? Lá nós vamos reencontrar aqueles que partiram antes de nós e que hoje, nesse dia especificamente, nós estamos sentindo saudades. Nós estamos querendo vê-los, senti-los, né? Lá também nós vamos continuar com as relações que nós tivemos na Terra. Por quê? Nós não desencarnamos e viramos santos. Nós não desencarnamos para ficar sentado, o braço direito lá de Deus Pai, ficar quietinho. Não, nós desencarnamos porque nós terminamos a nossa missão. Porque nós terminamos o nosso tempo, que era necessário para a gente se melhorar. Se a gente não se melhorou, nós vamos voltar aqui para ter que resolver. Mas esse tempo foi dado, né? Não se perde o fruto do trabalho. Gente, tudo que nós fazemos aqui, os dirigentes, quem ajuda, né? Quem colabora, né, João? Com o serviço no bem, tudo isso vai ficar. Tudo isso é crédito, tudo isso é a lei do amor agindo em cada um, né? Então nós vamos sim.
E aí nós vamos crescer em inteligência e perfeição, porque cada vez que nós estamos aqui, que a gente reencarna e volta, nós passamos por labutas, hein, gente? Quem não labuta aqui? Labuta. Não é fácil, né? Para ninguém é fácil. E outra coisa que sempre eu fico pensando é que todos os nossos problemas, eles são de todos nós. Morte dos entes queridos, doenças, né? Todos nós estamos sujeitos. Às vezes nós temos mais um, às vezes menos outro, convivências muito difíceis e dolorosas, relacionamentos tóxicos, aqueles relacionamentos que realmente nos deixam muito tristes, né? E aí, para falar o que a gente pode ter também no dia de hoje, né? A gente vai ter fé em Deus, né? Porque essa fé em Deus também é inata. Todos nós temos fé em Deus. Todas as religiões cristãs, elas vão falar de um Deus bom, um Deus de amor, né? Todas as religiões cristãs. Nesse aspecto, o Espiritismo é muito claro e muito de acordo também com as outras religiões. O que nós vamos entender e interpretar foi o que João, né, o apóstolo João, nos disse, que surgiria um consolador. E o consolador é a doutrina espírita. Essa doutrina que nos esclarece e nos tira o medo da morte. Por quê? Porque a morte não existe. Nós vamos desencarnar ou morrer do jeito que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo do bem. Nós estamos sendo honestos, aproveitando as oportunidades de trabalho, tentando fazer o melhor, porque nós ainda não conseguimos fazer, mas a gente tenta. Ok, nós vamos encarnar dessa forma, de uma forma boa, de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa, né? Agora, se nós formos dados só os vícios, aí nós vamos encarnar desse jeito também, né? Nos tropeços, certo? E aí, o Espiritismo, ele vai nos falar sobre a fé raciocinada, que é justamente isso, né? Essa fé que se apoia nos fatos e na lógica, né? Sem obscuridade. Porque, gente, uma vez eu tinha eu não sei, acho que alguém aqui conheceu o Dr. Fava. O Dr. Fava foi um dos primeiros advogados que esteve aqui e eu fiz estágio com ele. Eu formei em 1983, sou velha. E o Dr. Fava já estava assim, no final de carreira. E aí, o Dr. Fava era espírita, né? Na época também, há 40 e poucos anos atrás, era complicado ser espírita, né? Hoje a gente ainda sofre, né? Algumas pessoas ainda olham e falam assim, nossa, sei não. Mas naquela época o Dr. Fava era espírita. Aí ele virou para mim, eu falei para ele, Dr. Fava, eu estava começando na doutrina espírita. Aí eu falei para ele, doutor, como é que a gente faz para ser espírita? Ele falou, estuda, se envolve no estudo, se envolve no trabalho, que você vai ser espírita. Ao contrário de outras religiões, que você vai na igreja, já sai de lá, né, alguma coisa, tal. Aqui não, aqui a gente tem que se constituir. Parei, pensei, é verdade, né? À medida que eu vou estudando, vou tendo essa fé raciocinada, vou conhecendo as coisas, vai dando certo. Aí ele virou para mim e falou assim, como é que você deixa de ser espírita, Leia? Eu não sei como é que eu deixo de ser espírita. Ele falou, não deixa. A gente nunca vai deixar. Mesmo que a gente vá para outras religiões, sigam outras seitas, a gente é espírita. Porque nós aprendemos essa fé raciocinada, essa fé que faz compreender o sentido da vida, né? Porque o sentido da vida é justamente isso. Olha, não tem lógica uma pessoa sofrer tanto, uma pessoa morrer tão cedo e outra viver tanto e tão saudável.
Será que é isso? Bom, eu sou cristã, eu acredito em Deus, mas Deus, né? Deus é justo. Ele não faria isso de qualquer forma. Ele só faz isso porque são as provas que nós precisamos. E por que pessoas morrem tão cedo? Né? Às vezes a gente tem até mortes de bebê, de crianças, porque era aquele momento. Porque muitas vezes era para os pais sentirem isso. Né? Então, o dia de hoje deve ser comemorado, aí é uma opinião pessoal, sim, deve sim. Né? Nós devemos sempre respeito àqueles que partiram já, mas não com medo, com a clareza, né, que nós temos aqui. Nós não temos essa fé cega, essa fé irraciocinada, que eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus. Né? Eu venho de uma religião que a gente realmente acreditava em Deus, muitas vezes ia à missa, mas, né, ficava assim, não, o Espiritismo esclarece. Por isso é que o doutor Fábio falava, Léia, você não vai conseguir deixar de ser espírita. E nenhum de nós aqui vai conseguir, certo? Então, enquanto nós tivermos essa fé clara, quando nós realmente compreendermos as palavras de Jesus por meio de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí sim, nós estaremos muito mais prontos para seguir Jesus, para estar com Jesus. E automaticamente o medo da morte, o pavor da morte está esclarecido para nós e nós não sentiremos mais esse temor. Muitas vezes a morte é algo que nos é desconhecido. É claro que às vezes a gente tem receio. Não é assim também. Eu virei espírita, não tenho mais medo de morrer. Não é esse o propósito. Não, eu consigo entender, eu não vou ter pavor. Eu não vou ter porque eu entendo que eu só vou mudar de plano. E se eu sou uma pessoa boa, vou mudar para um plano bom também. É natural. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Pessoal, nós vamos passar para as atividades que faz, dando sequência nas nossas atividades. Eu posso ir? Posso.